Tudo bem aí, pessoal? Qualquer coisa, eu tô aqui esperando. Se tiver dúvida, é só me chamar. Oi, Bia. Tudo bem? Oi, tudo bem? Já fez o questionário? Ou você está trabalhando?
Me chamas? Oi. Cachorro, você come osso? Tava ali.
Professor, Pode falar, Edvanete. você já está corrigido já? Ainda não. 10 para as 9 eu começo. Só 9? 10 para as 9. Beleza, então. Dá tempo de ir jantar. Dá. Vai lá. Segura firme.
Pessoal, Sim, oi, tudo bem? Como você vai, Minerva? dando trabalho para entrar na aula, que a internet estava brincando com a minha cara hoje. Eu vi que você está trabalhando hoje, não? Não, hoje eu estou de folga. Ah, então tá bom. Conseguiu fazer o questionário, Bia? Consegui. Ótimo, muito bem. Até o Gustavo tá na aula. Mentira! É mentira isso! Olha só, você nos ouve, Gustavo? Sim. Por onde que você anda? Essa ambulância sua tá indo muito longe, viu? Não, geralmente tá em Taboão e Osasco. Ah, é? Você tá bem, Gustavo? É que mês passado e retrasado eu fiquei como líder lá em Osasco, que aí tava chegando muito tarde aqui. Não tava dando para acompanhar, mas agora eu tô de férias, graças a Deus. Então estamos iguais. Eu também tô de férias no posto este mês. Graças a Deus. É férias muito de bom. um só, pelo menos. Pelo menos de um eu tô de férias. Mas as Beleza. aulas não me dá estresse nenhum, filho. Pelo contrário. Não é? Não, porque eu tenho que estudar toda hora, né? Toda hora eu tenho que estar estudando, então me motiva bastante. Só a Bia que dá um pouco de trabalho, mas a gente dá um tô de jeito volta. nela. Na verdade, eu nunca tinha assumido, não. Eu só não tava participando tanto. Ah, eu sei Ah. do seu trabalho mesmo, viu? Isso é um É. fato. Brincadeira. Bom, pessoal, vamos lá então. Hoje a aula então é sobre edema agudo de pulmão. E aí eu fiz esse questionário aula também para vocês fixar mais o conteúdo, né? Bom, o edema agudo de pulmão, ele pode ser caracterizado como uma síndrome também, né? E geralmente quando ele acomete um paciente, ele vai acometer esse paciente justamente por outros problemas que esse paciente já está apresentando, por outras patologias, tá? É uma síndrome que é comum acontecer, vai ser muito comum vocês perceberem os pacientes ou os pacientes estar com o diagnóstico de edema agudo de pulmão. O edema, então, como eu disse, ele é uma síndrome clínica súbita. Isso vai ocorrer por conta de acúmulos de líquidos nos interstícios, né, alveolares ou nos capilares pulmonares, né? Esse líquido, esse acúmulo, ele acaba ultrapassando a capacidade de drenagem dos vasos linfáticos. Isso vai atrapalhar muito o paciente na hora que ele tiver que fazer a hematose, fazer a troca gasosa. Então, quando esse oxigênio e esse gás carbônico eles estão ali nessa transição dentro dos alvéolos, o líquido vai, infelizmente, atrapalhar essa função. E aí pode gerar uma série de eventos no paciente relacionado, por exemplo, uma hipóxia que o paciente possa vir a apresentar aí, tá? E aí, a partir daí, eu fiz a fisiopatologia de como que está acontecendo com esse edema agudo de pulmão, né? Então, as causas mais inerentes ao desenvolvimento do edema agudo, nós também podemos abreviar como EAP, tá? Eles são caracterizados ou acaba sendo desenvolvido no paciente, levando o paciente a essa condição através de um ICC, de uma hipertensão arterial, de uma doença valvar, de uma miocardiopatia primária, um ICC agudo, uma arritmia ou talvez um trombo ou um tamponamento cardíaco, pode levar o paciente então a desenvolver este edema. E aí, quando nós pensamos na fisiopatologia, o que está acontecendo ali? Este líquido, ele causa uma pressão microvascular, né? E isso pode ser oriundo da função cardíaca anormal que esse paciente está apresentando já. E aí, esse refluxo de sangue que está ali na região valvar, na região das válvulas pulmonares, ele acaba ficando represado ali e fazendo esse acúmulo. Isso vai sobrecarregar a função ventricular também. Essa função ventricular, ela fica ineficaz. Isso faz com que, então, aumente essa pressão microvascular. Aí, neste momento,
esse líquido ele faz a passagem para dentro do espaço intersticial do alvéolo do paciente. Então, percebam que o paciente ele já tem um problema cardíaco ali acontecendo, ele tem um ventrículo esquerdo deficiente, esse líquido, esse sangue represado, esse líquido que está ali represado dentro desse ventrículo, acaba, então, ultrapassando para os espaços intersticiais dos alvéolos, e aí começa a gerar esse acúmulo de líquido, né? E quando isso acontece, o paciente, então, tem uma hipovolemia, né? Ele tem um aumento de pressão intravascular pulmonar. Então, aí começa o problema deste paciente. Então, ele tem acúmulo de líquido, ele tem uma pressão intrapulmonar, ele não faz uma troca gasosa adequada, tudo por isso, por conta do problema cardíaco que ele já vem apresentando. Passando isso, os pacientes vão geralmente se manifestar de várias formas clínicas. A falta de ar progressiva, isso é muito comum no paciente com edema agudo de pulmão. Geralmente, ele sempre vai preferir ficar sentado, porque numa posição de Trendelenburg, 30 graus, ele não consegue respirar. Ele começa a fazer utilização da musculatura acessória a sua respiração. Essa respiração desse paciente pode chegar acima de 30 de frequência respiratória. A expectoração, escarro espumoso, esbranquiçado ou róseo, ele pode vir a apresentar. Ele pode começar a apresentar cianose em extremidades, porque ele já está tendo um déficit de hematose. Se vocês perceberem, na região cervical deste paciente, ele vai ter êxtase jugular, fica bem saltadas essa jugular deste paciente, e a respiração dele, você vai perceber uma respiração ruidosa, barulhenta. Muitas vezes você não vai precisar nem pôr o esteto para saber que ele tem ali líquido naquele pulmão. Aí você pode escutar um estertor, um ruído adventício, principalmente em ápice de pulmão. Tá? E partindo deste princípio também, nas manifestações ainda, essa falta de ar, então, ela vai ser progressiva. A preferência é sempre deixar esse paciente pelo menos em 90 graus, eu sugiro de 45 a 90 graus, posicionado no leito. A tosse dele vai ser uma tosse seca e persistente, igual a minha, sim, mas a minha não tem nada, a minha é alérgica, a minha tosse, mas não estou nesse nível. E também ele pode vir a apresentar a expectoração com a apresentação do escarro. Tá? A êxtase e a respiração jugular eu falei. Outras coisas que o paciente pode começar também a se queixar de uma queixa precordial, uma palpitação no centro do peito, dispneia paroxística noturna, estertores pepitantes nos campos pulmonares, quando você estiver fazendo a ausculta, e vai se apresentar pálido, tá? Vai estar bem sudoreico também, tá? E aquela pele fria. Após passar por essas características que eu citei, que ele pode vir a apresentar, ele também pode se apresentar com uma agitação, ele pode ter uma hipertensão, está ali naquele momento, ele pode se apresentar ansioso, ele pode desenvolver uma apneia também importante ali, porque ele já começa a tomar consciência que ele não está bem, ele começa a desenvolver mais sintomas ali no momento, tá? Quando isso acontecer, então o paciente ele se manter sentado, membros inferiores pendentes, como está na imagem, deixar as pernas soltas, isso ajuda bastante. Isso faz com que tenha uma diminuição do retorno venoso ao coração, então você deixa o coração trabalhar um pouco mais lento. Você também consegue fazer uma expansibilidade do diafragma desse paciente, e aí, consequentemente, você tem uma melhora respiratória do quadro deste paciente. Depois disso, logicamente, todo paciente que está apresentando más condições respiratórias, é importante fazer a monitorização deste paciente. Esse meu oxímetro aí, tadinho, tá pobrinho. O certo era ter um monitor cardíaco, multiparâmetro, com
pressão arterial, oximetria, alguns têm temperatura, e ali você tem um jogo de parâmetros muito bons para isso, tá? Também, se o paciente ele já apresenta um desconforto respiratório, a oferta de oxigênio é necessária, vai ter que administrar esse oxigênio. Logicamente, oxigênio é medicação, isso tem que estar prescrito. Se você está no pronto-socorro, é uma situação de emergência, é uma coisa, você vai lá, instala, lembrando que catéter tipo óculos, o máximo que eu posso utilizar é 3 litros por minuto. Tá? Alguns lugares falam que pode chegar até 5, mas se você colocar 5 litros por minuto na narina, vai ressecar, o paciente vai ter um ressecamento de mucosa e pode sangrar. Acima de 3, o ideal é sempre estar com uma máscara de Venturi ou uma máscara de nebulização também para o paciente. Isso vai favorecer uma melhora na sua oxigenação e você vai evitar que ele tenha uma hipoxemia, já vendo que ele já está iniciando um processo por conta da troca gasosa que ele não está realizando adequadamente. Após isso também, o material de intubação, ventilação mecânica, ventilador, se dentro da sala de emergência já tem que estar posicionado para uma situação onde o paciente possa vir apresentar uma parada respiratória. Então, se o paciente está evoluindo para uma fadiga respiratória importante, o médico geralmente vai pedir para fazer uma morfina. Esse paciente ele pode apresentar uma apneia e entrar em parada respiratória. Tá? Ou também, através da morfina, ele pode vir desenvolver essa apneia e entrar em parada respiratória. Em 2 situações pode acontecer isso. Lembrando que a morfina ela é extremamente potente, ela pode fazer o fechamento ou a diminuição respiratória desse paciente, levando ele a desenvolver uma apneia. Depois disso, eu falo depois, mas a punção venosa, o paciente entrou, o ideal é já funcionar um acesso calibroso. Aí eu coloquei um exemplo de uma fossa cubital, mas o ideal é ter um acesso com um Gelco 18, um catéter intravenoso 18 ou 20, para que consiga-se administrar as drogas necessárias e esse paciente ter volume também quando necessário. Não vai ser neste momento para não tirar mais líquidos a esse pulmão e não deixar esse paciente congesto. Tá? A monitorização cardíaca, que eu já havia dito, né? É importante também, vocês estão lá fazendo o SAI, desenvolvendo o SAI, perguntar os antecedentes cardíacos desse paciente. Se esse paciente já teve um infarto, se ele já teve uma angina instável ou estável, se ele tem alguns exames recentes. Se ele não tiver condições, a família talvez tenha condições de fazer, responder essas perguntas, tá? Importante também que controlar a pressão arterial deste paciente é fundamental. Nossa, sumiu aí para vocês? Espera aí, gente. Controlar, então, a pressão arterial para vocês tem que ser frequente. O paciente na sala de emergência, a cada 15 minutos, é necessário verificar os sinais vitais deste paciente, tá? Se esse paciente estiver apresentando uma crise hipertensiva, possivelmente ele vai ser medicado com uma medicação vasodilatadora. E também lembrar que esse paciente ele pode vir desenvolver um risco de choque cardiogênico. Ele pode ter um problema cardíaco ali, junto com esse edema que está sendo evidenciado ali na sala de emergência. Ou talvez isso pode acontecer dentro da clínica médica, não sabemos, tá? Lembrar que condutas, prioridades, elas são fundamentais neste momento. Lógico, se eu estou orientando meu paciente, eu tenho que também pensar em algumas condições que ele está se apresentando. Se ele está internado, é importante ter um controle rigoroso que é infundido de líquido neste paciente, então eu tenho que fazer um balanço hídrico deste paciente, procurar deixar o paciente sempre calmo, evitando que ele fique agitado, né? E dessa forma você vai ter segurança em todo o seu trabalho que está sendo desenvolvido ali, durante o seu plantão.
né? Lembrar que esse paciente ele tem que entrar numa dieta hipossódica, ele tem que ter restrição hídrica e de sal também, tá? E, quando necessário, ele vai necessitar aí talvez de algumas aspirações de vias aéreas, se ele tiver principalmente em ventilação mecânica. A diurese desse paciente deve ser observada. Se ele não tiver com sonda vesical, deve ser oferecido então um papagaio, a comadre, e após fazer como que fala? Contar o débito deste paciente e anotar para o balanço hídrico. Tá? Em alguns casos, ele vai ter diurético presente na prescrição, justamente para aumentar a eliminação desses líquidos, né? E também estimular o paciente a quê? O que é importante? Estimular esse paciente. Tem que dar estímulo, eu tenho que dar esperança para esse paciente. Se ele sente vontade de banheiro e quer ir no banheiro, estimule ele a fazer as suas necessidades, a retomar a sua vida, que é importantíssimo neste momento, tá? E neste momento é um momento que a parte sentimental dele está péssima. Uma palavra, muitas vezes, nossa, de enfermeiro, pode levar o conforto deste paciente. Sempre pensem nessa parte sentimental do paciente, como que ele está sentindo ali naquele momento. Agora, se esse paciente ele fez uma apneia, né? Começou a apresentar uma dificuldade respiratória, fez a apneia e entrou em parada respiratória, iniciar manobras cardíacas imediato. Então, se ele está lá no leito, vai puxar o carrinho de emergência, a prancha que vem no carrinho de emergência deve ser posicionada abaixo dele, iniciar as compressões torácicas o mais rápido possível e comunicar ao médico para que ele também compareça e vá dando as condutas. Enquanto isso não acontece, você, enfermeiro, e administra esta parada, tá? Com a sua equipe. Por isso que é importante, nos horários ociosos, você poder fazer com que essa equipe seja treinada e orientada por você, para não ficarem perdidos na hora da emergência. Prevenção. Como que eu faço para prevenir um edema agudo de pulmão, né? Então, é importante que as medicações adequadas sejam administradas para evitar esse edema, drenar esse líquido o mais possível. Os sinais vitais deste paciente é importantíssimo ser observado. As manifestações clínicas que esse paciente pode sugerir um edema agudo do pulmão, então isso já pode chamar a sua atenção, tá? Observar também a presença de sinais sugestivos de alguma piora respiratória deste paciente, e rapidamente você ter uma atitude assertiva no quadro deste paciente. Vamos ver mais um. E aí, você vai pensar no seu exame físico. No seu exame físico, então, você vai pensar como que esse paciente está se apresentando, né? Ele está em taquicardia, ele está em taquidispneia, ele tem uma retração inspiratória dos espaços intercostais, e esse paciente ele está apresentando batimento de asa de nariz, ele tem uma sudorese profunda, né? Ele apresenta pele fria, ele tem roncos, ele tem sibilos na ausculta. Então, tudo isso é importante ser avaliado no seu exame físico, tá? Após isso, o diagnóstico, que leva também essas características do edema, que pode ser solicitado e ter base também na sua anamnese e exame físico, a gasometria arterial, até mesmo para ver como que está essa saturação, uma radiografia do tórax importante, para ver como que está a extensão desse edema. É importante também um eletrocardiograma, um cateterismo também importante para esse paciente, e peptídeo também, isso hoje não é tão utilizado, mas em alguns hospitais pode ser utilizado também. Após isso,
o tratamento, as medidas gerais que devem ser tomadas, então, a questão do posicionamento do paciente, monitorização, oxigenoterapia, se necessário, a cardioversão e a desfibrilação. Esse paciente ele faz uso de marca-passo provisório, se ele fez uma angioplastia primária, uma valvuloplastia, né, um balão intraórtico, se ele passou por um momento de uma cirurgia de revascularização cardíaca. Então, tratamentos são inúmeros que pode acontecer este paciente com edema também, tá? Quando ele avança para um quadro crônico, aí é necessário, então, ter o tratamento com suporte ventilatório, né? Aí a oxigenoterapia, ela deixa de fazer parte ali e entra o ventilador mecânico no lugar. Após isso também, se o paciente ele passou pela oxigenoterapia, não suplementou adequadamente, de 5 a 10 litros, ele vai, então, talvez entrar na ventilação não invasiva, uma ventilação que ela reduz a pré e a pós-carga ventilatória deste paciente. Isso vai fazer e favorecer o paciente na sua contratilidade do ventrículo esquerdo, né? E aí ele começa também a apresentar um aumento da complacência pulmonar. O que é isso? Complacência pulmonar é quando o paciente ele recupera o movimento adequado do seu paciente, do seu pulmão. Ele consegue ter uma elasticidade melhor. Isso vai favorecer a abertura dos seus alvéolos e essa hematose que está acontecendo ali, tá? O tratamento com a ventilação invasiva, ela pode acontecer. Então, isso vai acontecer quando o paciente ele se apresentar com nível de consciência rebaixado, e quando ele também apresentar sinais de fadiga e o uso da musculatura acessória. Se ele estiver também apresentando uma hipóxia refratária, que é chamada, ou a presença de uma acidose respiratória, por isso que é necessário pedir uma gasometria, o médico, então, vai ter uma intervenção de tratamento com o suporte ventilatório invasivo, tá bom? O tratamento também medicamentoso, ele pode ser usado com várias medicações aí, que eu estou pondo as classes dos medicamentos, as doses sugeridas e a ação que cada medicação desse vai fazer no paciente. Então, percebe que os opioides, a morfina, ela deve ser administrada de 1 a 4 miligramas endovenoso a cada 3 minutos. Isso vai fazer a redução do esforço respiratório, porém, diminui a pós-carga e a ansiedade no paciente. Tá? Aí nós temos o isordil, o furosemida, que também só vem nos auxiliar cada vez mais no tratamento. Tá? Diagnóstico de enfermagem. Quando nós pensamos em diagnóstico de enfermagem, nós temos que lembrar que o volume de líquidos excessivo está relacionado a reguladores comprometidos. Ponto. Se esse paciente ele tem trocas de gases prejudicada, isso está relacionado a um desequilíbrio da ventilação e perfusão, que é uma verdade, né? A intolerância à atividade relacionada ao desequilíbrio entre demanda e oferta de oxigênio acontece, sem dúvida nenhuma. O paciente não está se apresentando com falta de ar, então esse diagnóstico é o mais pertinente também. É importante também a questão a ansiedade relacionada à morte, gerar uma confusão, como posso dizer, uma agitação no paciente. Isso pode fazer ou ele estar afetado nas suas necessidades de segurança, de comunicação e orientação. Esses diagnósticos são os mais pertinentes para um edema agudo de pulmão após a sua avaliação no paciente. Os cuidados de enfermagem, que isso você, enquanto enfermeiro, tem que saber, e tem que saber para cobrar os seus colaboradores. Então, a monitorização de sinais vitais é imprescindível, avaliar a circulação periférica desse paciente, como pulsos periféricos, tempo de enchimento capilar, cor e temperatura. Promover cuidados com suporte ventilatório, invasivo ou não invasivo? Sim.
orientar o paciente quanto aos sinais de piora da cianose? Sim, também. Instruir o paciente sobre a importância da tomada da medicação e a importância da adesão ao tratamento, fundamental, tá? E aí, essa cautela nas atividades físicas, elas devem acontecer, até mesmo porque se ele se esforça muito, ele não vai conseguir respirar adequadamente e vai cada vez mais prejudicar o seu trabalho respiratório. E aí, a partir de tudo isso, é importante que, nesta conclusão, eu trago para vocês que é uma representatividade de uma série de urgências clínicas que acontece com muita facilidade dentro das unidades de pronto atendimento, né? E aí, isso requer um diagnóstico, um tratamento imediato, requer também uma presença constante ao lado do paciente, até que a completa reversão do seu quadro clínico seja efetuada. Esse paciente ele tem que ser assistido de perto, porque ele pode apresentar uma descompensação rápida e você não está lá, tá bom? E aqui tá as referências do edema agudo de pulmão. Dúvidas, pessoal? Cadê vocês? Edivanete. Por Oi, Gui. enquanto, tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Tranquilo. Posso fazer aquela prova de tirar o chinelo para vocês? Não, Vou aí não, né? matar logo de uma vez. Olha, eu tô com vontade de fazer uma prova de tirar o chinelo, mas eu não posso. Olha, como diz a minha mãe, vontade é uma coisa que dá e passa. Tomara que essa sua vontade passe. Passou, já, Bia. Já passou, você me tranquilizou. Ai, que bom. Tá vendo? O resto da equipe vai te adorar agora. Vamos lá, gente. Continuando. O questionário de vocês, ele estava bem voltado para as questões cardíacas, né? E lá eu perguntei para vocês o que era um infarto agudo do miocárdio sem supra, o que era a definição de um IAM silencioso, quais os marcadores enzimáticos que deve ser avaliado em um infarto agudo do miocárdio, quais as condutas de enfermagem que devem ser tomadas frente a um IAM, e também o que é uma angina estável e instável. Deixa eu ver quem chegou aqui, o Renan. Oi, Renan, tá aí, né? Vamos lá. Muito difícil? Foi muito difícil responder isso, gente? Foi ou não foi? Um pouco. Foi mais ou menos. Eu faço, assim, também. É difícil quando a gente não domina o assunto, né? Nossa, eu tô impressionado. 32 pessoas responderam o questionário. Meu queixo caiu. Jura? Que coisa boa. Estão de parabéns. Botou gente até lá de Itapecerica da Serra para fazer esse questionário hoje. Em compensação, de sexta-feira, só 25 pessoas fizeram. Olha, estou impressionado com vocês. Parabéns. Vamos lá. Ponto de ter respondido. Com certeza, 500 pontos, viu? 500 pontos. Ai, que delícia. Vamos lá. Uma pessoa aqui respondeu para mim o seguinte. Deixa eu ver aqui a resposta dela. Detalhes. Cadê? Vamos ver essa pessoa. A primeira pessoa que me enviou, eu perguntei para ela lá o que era IAM sem supra. Ela disse para mim que o infarto agudo do miocárdio sem supra desnivelamento do segmento ST, nossa, que fino, né? Sem supra, infarto com ausência de supra. Ficou isso por isso mesmo, né, gente? Vamos combinar, né? Que é o supra. É isso que eu quero saber, né? Mas, enfim. E aí, depois eu perguntei o que define o IAM. Ela falou que tem silencioso. E tem pessoas que têm um infarto chamado silencioso, sem dor no peito, mas tem outros sintomas como tontura, cansaço, estranho, falta de ar. Isso tá ótimo, é isso mesmo. E os marcadores enzimáticos que devem ser avaliados no infarto agudo do miocárdio.
procede a CKMB, no tardio, incluindo CKMB e as troponinas. Muito bem, certo. Condutas de enfermagem por IAM, repouso absoluto, sem movimentos bruscos, oxigenoterapia, verificação de sinais vitais, choque cardiogênico, o paciente pode vir a apresentar arritmia, controle hídrico rigoroso, evitar uma sobrecarga cardíaca. Testar cuidados de higiene no leito, manter ambiente tranquilo e administrar medicamentos. Muito bem. Defina a angina estável e instável. A instável, então, ela coloca que a angina instável é uma emergência médica, pois, neste caso, a dor anginosa é habitualmente indistinguível da dor do infarto agudo do miocárdio. Ela tem as mesmas características da angina estável, mas é de longa duração, costuma ser mais intensa e não melhora com repouso. Parabéns, Luciene, que foi a primeira aluna que enviou o questionário. Você está em sala? Nos ouve, Luciane? Luciane não está em sala, mas ela enviou. Então, pessoal, eu fiz todas essas perguntas porque tudo isso vai complementar o que eu vou dizer agora para vocês. Depois eu vou ler de todos com cuidado. Mas, quando eu pergunto lá para vocês, o intuito é que, quando você pensa em um infarto agudo do miocárdio, que vocês já ouviram falar muito disso, ao longo da vida nós estamos aí ouvindo falar sempre do IAM, do infarto, não sei o quê. Mas temos que ter em mente que o infarto agudo do miocárdio é uma síndrome coronariana, né? É uma das síndromes coronarianas que está lá em destaque. Então, lembre-se que o infarto agudo do miocárdio é uma síndrome. Esse infarto ele vai levar o paciente a ter necrose de células miocárdicas, né? Isso vai demandar uma inadequação de oxigênio para o músculo cardíaco. E aí, diminuiu o oxigênio nesse músculo cardíaco por conta da redução do fluxo sanguíneo coronariano, a magnitude ou a duração suficiente pode ser compensado por reservas orgânicas. E aí, nós podemos falar que esse paciente foi levado a uma isquemia e, consequentemente, uma necrose. Então, se o suprimento de oxigênio dele é sanado imediato ali, rápido com a resposta, ele tem um tratamento rápido, um atendimento rápido, ele vai ser um paciente que teve uma isquemia. A partir do momento que passou de um certo tempo, vamos dizer, acima de 30 minutos, esse paciente ele já tem necrose de músculo. Então, ele já começa a ter aí o seu problema. Lembrando que sempre que o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, a dor intensa vai ser onde? Dentro do peito, dor se irradiando para membro superior, e ele vai fazer aquela expressão de dor, de algo que está apertando muito ali no centro do seu peito. E aí, eu coloco para vocês como que isso está acontecendo. Como que o infarto, de fato, acontece no paciente. Então, o infarto agudo do miocárdio, ele sempre vai ocorrer por conta de uma ruptura da placa de ateroma, que nós chamamos de aterosclerótica. Tá? Lembrando que, se o paciente ele evoluiu para um infarto agudo do miocárdio, não foi realizado uma atenção primária com esse paciente lá atrás. Então, esse paciente ele teve uma dieta inadequada, é um paciente que desenvolveu diabetes, é um paciente que é tabagista, talvez, ou é um paciente que tem uma alimentação tão inadequada que ele começou a fazer modificações metabólicas importantes até desenvolver as placas de ateroma dentro dos seus principais vasos. E aí, isso faz com que, quando ele tem esse acúmulo de gordura que virou uma placa dentro do acesso venoso dele, lá da artéria deste paciente, esta placa de ateroma, que é essa placa de gordura, ela é revestida por uma cápsula de fibrina. E muitas vezes essa capa, ela pode se romper superficialmente e profundamente. Tá? E aí o que acontece? Essa placa de ateroma, ela já está reduzindo
o fluxo sanguíneo arterial, né? Este paciente, então, com esse fluxo diminuído, ele já começa a ter prejuízos de oxigênio pelo corpo, né? Ele pode evoluir para um acidente vascular encefálico também. Nesse caso, não, ele evoluiu para um IAM. E aí, todo esse material que está depositado ali dentro daquela placa que está envolvida na placa de ateroma, ela se rompe superficialmente, ele é cheio de fibrina. E essas fibrinas, ali naquele momento, pode ter uma agregação plaquetária, e a partir desse momento que tem essa agregação plaquetária, pode sim desenvolver um trombo, e o paciente evoluir para uma trombose também, ou um êmbolo solto e evoluir para uma embolia pulmonar. Então, olha a gravidade desse paciente. Tudo isso porque vida sedentária, alimentação inadequada, a placa de ateroma se rompeu, soltou o trombo, embolia pulmonar, acidente vascular encefálico, ele pode estar fazendo um infarto agudo do miocárdio sem supra. Sem supra, pessoal, é quando o paciente ele faz um rompimento dessa fibrina e essa fibrina, esses lipídios saem de forma muito lenta. Agora, quando esse rompimento é muito profundo, ele já apresenta no eletro um desnivelamento no segmento ST do eletro dele. Isso mostra que a gravidade da oclusão deste vaso é muito grande, tá? Então, a diferença do sem ST e com ST, o supra-ST, é que a gravidade sem supra é menor, porém existe um grande risco ali, mas você tem mais tempo para tratar esse paciente. E no supra, desnivelamento de ST é quando o paciente ele teve um rompimento dessa membrana e isso ocluiu ou está quase ocluindo todo o vaso desse paciente. Então, esse paciente talvez ele tenha que fazer um cateterismo imediato, se der tempo, tá? Tudo bem até aí? Posso continuar? Pode continuar. Pode. Estão vendo o coração aí? Olha o coração de vocês hoje, como tá. Tá mal esse coração, hein? Esse coração tá mal. Vocês estão vendo a necrose ali no músculo cardíaco? Do lado direito? Ali aconteceu a isquemia neste paciente e levou à necrose deste músculo cardíaco, né? Dependendo da gravidade, esse paciente pode ser submetido... Quem tá falando, Bia? Não, era meu filho que estava perguntando aqui. Pode continuar. Então tá. Este paciente, então, ele pode ser um paciente candidato a fazer uma revascularização do músculo cardíaco. A gente fala da ponte de safena, né? Então, tira ela da perna e implanta justamente aí neste local onde tem essa isquemia, para levar uma irrigação colateral, este músculo cardíaco funcionar adequadamente, tá bom? E do outro lado esquerdo de vocês estão vendo a placa de ateroma, né? E eu tenho uma oclusão total do vaso, eu tenho uma oclusão pequena e eu tenho uma oclusão média. Ela pode se apresentar de vários momentos e de várias formas nesse paciente. Lembrar também que tenho a aterosclerose e tenho a arteriosclerose. Qual a diferença de uma para outra? Vocês podem me dizer? Parece que uma forma um trombo e a outra, vulgarmente falando, rasga a veia. E aí vaza sangue e entra o sangue para onde não pode. Um impede a passagem e o outro extravasa. Exato. Percebam aí. O que a Bia falou tá certo. Agora só vamos reformular aí. Quando a Bia falou extravasa sangue através do vaso, isso é uma doença arteriosclerótica. Por quê? A parede dessa artéria, ela está doente, ela está comprometida, então ela perde elasticidade e é facilmente
ela facilmente vai se romper e vai ter esse extravasamento de sangue, arteriosclerose. Agora, quando nós falamos de aterosclerose, é diferente, são as placas de formação de gordura dentro do vaso, do vaso sanguíneo, onde vai causar a obstrução da luz do vaso. Então, de fato, ela vai obstruir o vaso, tira a luz do vaso, e a outra vai se romper, vai ter o extravasamento de sangue. Muito bem, Bia. Depois disso, eu tenho outro exemplo aí para vocês. Olha só como está esse coração. Totalmente lesionado. Que horror. Eu, se não tomar cuidado, vou ficar assim, viu? Olha só outra imagem. Olha as placas de ateroma, né? As lesões também de pele, de parede arterial, a formação de trombo, a embolização que está acontecendo aí. Então, olha as situações que está se apresentando neste paciente. Depois nós temos aí outras imagens do coração. Olha o coração por dentro. Quanto tempo vocês não vê um coração, né, gente? Olha só como foi o comprometimento desse músculo cardíaco. E ali, essa localização que aconteceu o infarto foi uma extensão muito grande. Obviamente, esse paciente já foi a óbito, né? Mas quando fizeram a necrópsia do paciente, abrir o coração dele, olha como que estava. Foi terrível. E aí nós temos que pensar, se eu falo de células cardíacas, eu tenho que lembrar de um negócio chamado histopatologia, né? E a histopatologia, então, ela é um processo básico onde aconteceu a necrose, a morte celular, né? Que vai comprometer então, o órgão e o tecido miocárdico desse paciente. Então, o diagnóstico vai ser o infarto agudo do miocárdio. E aí, quando eu comento, aí eu coloco que a necrose de coagulação do miocárdio, ela, com o aparecimento dos núcleos, então só resta o citoplasma da célula ali, né? Isso é preenchido com material chamado amorfo, seta1, tá? E aí observa-se também ainda a reação da periferia do infarto nos linfócitos do paciente e os macrófagos. Então, a partir do momento que se teve essa morte celular, essas células serão macrofagocitadas e o sistema linfático vai tentar fazer a drenagem também de alguma coisa ali, tá? As características histopatológicas do IAM, olha só como que a célula fica quando ela teve uma necrose. Então, ela vai se apresentar com necrose coagulativa, isquêmica dentro dela, ela vai ficar inflamada, ela vai, então, a fagocitose vai lá e vai fagocitar essa célula que morreu. Tá? E aí, a reparação do tecido vai ser por tecido fibroso. Então, vai tentar lá fazer um fechamento desta célula ali, de alguma forma. Vai tentar, mas não vai conseguir, tá? E aí, a etiologia, que é importante colocar também, que a aterosclerose coronariana, ela é uma das principais causas do infarto agudo do miocárdio. Na gestação, pode acontecer muito infarto, a incidência na gestante pode aumentar em até 43%, tá? E muitos casos também do infarto agudo do miocárdio está relacionado à trombose coronariana, a aneurismas, a dissecção coronária, até as coronárias normais são as causas comuns para desenvolver o IAM, tá? E aí embaixo eu até coloco alguns das doenças ou alguns dos comprometimentos que esses pacientes possam vir a apresentar, como a aterosclerose coronariana, os êmbolos, as doenças arteriais, que nós acabamos de falar, vasculite coronária, vasoespasmo coronário, doenças vasculares coronárias infiltrativas e degenerativas, oclusão dos ósseos coronários, e assim vai por diante, tá? São várias causas que estão ou pode estar levando o paciente então, a essa doença. Olha só o nosso vovô aí sentado, né? E aí eu coloco os fatores cardíacos, porque esse vovô, ele tá ali sentado, mas ele é um paciente obeso, é um paciente diabético, é um paciente que é fumante,
os níveis séricos deles de colesterol e triglicéridos está alto, a falta da atividade física que gera o sedentarismo é um prejuízo. Esse paciente também, a idade é uma incidência que aumenta, então, após os 30 anos, a incidência para ter um infarto aumenta bastante. O sexo masculino, viu, Gustavo, Renan, Guilherme, nós temos uma incidência muito maior para ter um infarto, tá? E as mulheres que fazem uso de métodos contraceptivos orais, né, também podem, após os 40 anos, sofrer alguns prejuízos por conta disso e aumentar a chance de se ter um infarto agudo do miocárdio, tá? Pensando nisso também, o quadro clínico do paciente, então, vai se apresentar com dor e desconforto intenso retroesternal, né? Essa dor vai se apresentar como se fosse uma dor atrás do osso externo deste paciente. Muitas vezes esse paciente vai referir um aperto, uma opressão, uma queimação, um peso no seu peito. Isso, então, pode se irradiar para o pescoço, mandíbulas, membros superiores e dorso. Frequentemente também os sintomas, eles vêm acompanhados de náuseas, vômitos e sudorese, sensação de morte iminente, e a questão da ansiedade, inquietação, tonteira, pode indicar também a estimulação ou o quadro de IAM. Vamos ver o outro, diagnóstico. O diagnóstico deste paciente, como eu vi perguntando lá, o exame clínico, ele é fundamental deste paciente. As alterações eletrocardiográficas, nós vamos falar de eletro nas próximas aulas, é importante ser avaliado aqui. A elevação da enzima cardíaca, da CKMB, né, creatinokinase, que chama, isoenzimas, a mioglobina cardíaca e as troponinas cardioespecíficas são as principais para avaliar o paciente. O paciente chegou com um quadro de IAM no socorro, tem que fazer enzimas seriadas dele. Então, ele vai ter de tempo em tempo, vai ser colhido. Se colhe no momento, depois 6 horas depois, e depois 6 horas depois para fazer a reavaliação e saber como que tá as condições desse paciente. Diagnóstico, então, eu coloco aí um eletro, né, alteração do miocárdio íntegro, coloquei um infarto recente e um infarto antigo, quando você vai observar células, tá? Num quadro antigo, num quadro íntegro, né, um eletro normal, olha só esse eletro que bonito. Então, ele tem a onda T, o complexo QRS, o segmento ST perfeito. Agora, quando o paciente está no infarto recente, ele tem a elevação do segmento ST, que pode ser por uma obstrução grave neste coração, neste vasos, e ele pode ter a inversão da onda T também. E o paciente também, quando ele teve já um infarto, ele também faz uma alteração importante no complexo QRS dele. Tá? Então, isso tudo é observado no eletro do paciente. Depois nós vamos discutir mais sobre eletro, tá? As fases do infarto agudo do miocárdio, elas vão ser superagudas, então elas podem ter ondas de T aumentadas, lembrando que isso pode ser causado também por uma hipercalemia. Pode estar numa fase aguda, que aí ele vai ter a elevação do segmento ST, diminuição da onda T e aparecimento do Q. Ele pode estar numa fase subaguda, que ele tem o T invertido, um ST na linha de base, então está normal esse ST. E tem a tônica, onde Q e elevação do ST. Ele tem a presença da onda Q e elevação do ST. Aí é uma fase crônica, esse paciente está grave ali. Tá? O tratamento ofertado para esse paciente, então, vai ser oxigenoterapia, né, para tentar suprir o oxigênio deste músculo. Controle de dor é importante, avaliação do dor, aplicar a escala de EVA neste paciente é importante. Terapia com analgesia
eu coloquei opiacioide, mas é opioide, tá, gente? Desculpa. Terapia vasodilatadora, terapia ansiolítica, também pode ser aplicada. A terapia farmacológica pode ser administrada ali nas primeiras horas, um trombolítico, um antitrombolítico, antiplaquetário e anti-isquêmicos também. O paciente pode ser, logicamente, se ele tiver condições, transferido para uma UTI e agendado uma angioplastia coronária urgente para esse paciente. E aí, eu coloco uma imagem, né, de tudo que pode ser feito no paciente para melhorar. Então, eu posso promover vasodilatação, fazendo utilização de nitratos, bloqueadores de canais de cálcio. Eu posso reduzir a chance de recorrência com repouso, controle da pressão arterial e uso de beta-bloqueadores. Eu posso também fazer uma reperfusão quando teve uma oclusão total através da trombolise e da angioplastia. Se esse paciente, eu penso numa prevenção, prevenir através de uma trombose, eu posso então administrar um antiplaquetário e um antitrombolítico. E também eu posso tratar e prevenir as complicações de isquemia e necrose deste paciente, tá? E, por fim, vamos ver lá a técnica da angioplastia coronária. Então, é um catéter com um balão, né? Ele vai atravessar a placa local onde ocorre o estreitamento ou a oclusão do vaso dentro da artéria. O catéter, então, ele imerge dentro dessa placa, dessa barreira, logicamente do lado de fora, que ele não entra dentro da placa, tá, gente? E aí, esse balão, ele é insuflado. Na hora que ele é insuflado, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que a artéria fique dilatada. E após isso, o catéter com o balão é esvaziado e retirado. Então, ele vai lá e retira este balão. Então, ele abre esse vaso para ter novamente a circulação. E resumindo tudo isso, como que eu vou identificar um IAM? Como que eu identifico, né? Lembrar que o problema do IAM, ele é a morte do músculo cardíaco do paciente. Isso vem através do quê? Da obstrução artério-coronariana, né? A partir daí, eu tenho que pensar nas placas de gorduras que se desenvolveu no paciente. O músculo, então, deixa de receber o oxigênio e os nutrientes adequados para o funcionamento adequado do seu corpo, né? Após isso, os tecidos começam a morrer por conta da isquemia que está ocorrendo. O bombeamento de sangue para o resto do corpo fica comprometido, né? Isso pode levar também o paciente a óbito, tá? Sinais comuns, então, vai ser a dor, o desconforto no peito, nos braços, e principalmente isso vai estar muito irradiado para o lado esquerdo. Fatores de risco: colesterol alto, hipertensão arterial, diabetes, sedentarismo, tabagismo, aumenta a incidência do infarto. E a prevenção? Readequação alimentar, importantíssimo, sair da fase sedentária, fumar nem pensar, e tratar adequadamente, tá bom? Agora, enquanto enfermeiros e enfermeiras, vocês devem obter as informações relacionadas à dor torácica desse paciente, sempre questionar o paciente sobre outros sintomas experimentados associados à dor que ele está sentindo, avaliar também o estado cognitivo, comportamental e emocional, questionar o paciente em relação ao estado de saúde anterior, se ele já teve isso antes, analisar as contraindicações em relação à terapia trombolítica que pode ser administrada nesse paciente, obter informações sobre a presença ou ausência de fatores de risco cardíaco, né? E comunicar o sistema de apoio social, os prestadores, a equipe multi tem que estar participativa neste momento, tá? E identificar também as possíveis reações que esse paciente possa vir sofrer com o efeito das medicações administradas. As intervenções enquanto enfermeiro: posicionar adequadamente o paciente em posição semi-Fowler, administrar o oxigênio,
administrar nitroglicerina ou morfina quando necessário, monitorar cuidadosamente a pressão arterial deste paciente, fixar também os eletrodos de monitorização cardíaca deste paciente adequadamente. Administrar, então, se prescrita a terapia trombolítica, o monitoramento de sinais de sangramento é importante, as punções venosas, elas devem acontecer antes do procedimento e não após a oferta da terapia trombolítica, tá? Os líquidos IV, eles devem ser administrados conforme prescrição médica, monitorar os sinais de insuficiência ventricular esquerda, isso vocês vão conseguir através da ausculta respiratória pulmonar deste paciente, e também identificar os estertores e batimentos cardíacos do paciente. Ali você pode checar alguma alteração importante. Em alguns casos é administrado os vasopressores, tá? Em resposta à pressão arterial deste paciente, e explicar sempre quando necessário para o paciente o que está acontecendo. Todos os procedimentos que serão realizados a ele, e posteriormente comunicar à família, né? Sinais de ansiedade, fica bem atento a essas questões para que o paciente seja bem aderente ao tratamento que ele está recebendo. Se ele estiver apresentando alguma coisa desse tipo de ansiedade, pode ser que seja administrado um diazepam para ele. E é isso, gente. Muita coisa, né? Nos falamos nessa noite, em 1 hora, praticamente. Perguntas. O que vocês querem me perguntar? Tenso, hein? Tá tenso o negócio, né? Vou morrer mesmo. Eu achei que eu ia virar purpurina, mas já era para mim. Ah, não. Purpurina a gente deixa para outras pessoas. Depois dessa... Nossa, eu falei tanto que minha garganta tá seca, eu não paro de tossir. Tô com uma crise de tosse. Enfim, pessoal. Eu vou olhar todos os questionários. Bem legais. Eu estava vendo aqui, enquanto estava falando com vocês, eu estava lendo também e vendo aqui as pessoas que fez. Eu acho que isso é importante. Quando nós falamos também, eu não cheguei a falar, mas a angina estável e instável, ela é um aviso, ela é um precedente de um paciente que possa vir de um infarto agudo do miocárdio. Ela é subdividida nessas duas categorias, estável e instável, por quê? O paciente ele pode ter sinais parecidos com o infarto agudo do miocárdio, as enzimas cardíacas, a primeira dá alterado e as outras duas não. Então, ele é diagnosticado como angina estável, e quando ele está em repouso, ele para e cessa a dor dele. Agora, quando ele está com uma angina instável, ele começa a ter algumas alterações já enzimáticas, e também, mesmo no repouso, ele começa a ter os sintomas e não passa, não cessa. Então, neste caso, ele já tem que começar um tratamento ali. Tá? Ele vai fazer um acompanhamento imediato com o cardiologista e, neste momento, possivelmente o médico até interne ele para observar e iniciar o tratamento dele o quanto antes, né? As questões dos marcadores enzimáticos são esses mesmos, CK, KMB, troponina, os mais utilizados no pronto-socorro. Lembrar que as enzimas, elas sempre vão ser colhidas a cada 6 horas, de forma seriada, nós dizemos, tá? As condutas de enfermeiro, sempre se atentar ao que os técnicos e os auxiliares de enfermagem estão fazendo. Então, observe se os sinais vitais desse paciente está tendo alteração, porque muitas vezes nossos colaboradores não prestam atenção, sempre no automático. Quando você for avaliar esse paciente, a ausculta pulmonar e a ausculta cardíaca, ela é fundamental para ver os sons, porque os sons também podem te mostrar e te evidenciar como é o estado de saúde deste paciente, tá? E lembrar que o segmento ST, aliás, o IAM com supra-ST, ele é um momento onde o paciente ele está tendo uma obstrução crônica intensa dentro do vaso dele. E quando ele está sem supra-ST, ele teve um pequeno rompimento nessa fibrina que reveste esse ateroma dele, e aí teve extravasamento de lipídios ali. E aí é um segmento que não consegue fazer uma alteração no segmento ST.
Tá? Dúvidas? Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Desse jeito parece que fica fácil. Mas deixa eu te perguntar, essa angina, esse IAM, ele pode ser genético ou não? Essa angina, não. Na grande maioria, é assim. Poder até pode, geneticamente, se a sua família é uma família que vem de problemas cardíacos e sintomas, síndromes cardíacas no passado, isso pode te levar a desenvolver? Com certeza. Mas hoje, as síndromes coronarianas, elas estão muito ligadas ao estilo de vida das pessoas, né? Então, a questão do estresse, do sedentarismo, o fumo, a bebida, a droga, isso são fatores de risco que podem levar ou acentuar a chegada dessas síndromes até você, né? Geneticamente pode acontecer, mas na grande maioria não é só o fator genético que está contribuindo, mas sim por conta do estilo de vida das pessoas. Entendi. Agora, uma outra coisa, assim, é uma curiosidade, pode até parecer loucura mesmo, mas vindo de mim normal. Um atleta que ele é saudável, ele corre, ele é o cara dos Paranauê todinho dos atletismos. O coração dele força mais do que uma pessoa que é sedentária, não é? Sim. O que acontece? Ele pode ter algum distúrbio. Se ele desenvolver um problema cardíaco, é porque ele pode ter algum distúrbio vascular que levou ao problema cardíaco, né? Lembrar também que um jovem, ele não é igual nós, passados dos 30, que cria circulações colaterais em volta do músculo cardíaco. Então, se nós tivermos como fala, como eu vou dizer, se nós tivermos um infarto, nós vamos ter algumas circulações colaterais que vai nos auxiliar e vai demorar mais tempo para ter esse infarto, essa morte celular. Nós vamos ter uma isquemia. Agora, uma pessoa jovem, tipo assim, Guilherme, Renan, a Jódina, tudo jovem, eles podem sofrer um pouco mais com essa questão do infarto. Lembrando também que um atleta, ele tem uma resistência vascular muito boa. E essa resistência faz com que o coração dele trabalhe mais rápido. E isso vai demandar menos esforço cardíaco. Isso é bom. Isso que a frequência cardíaca dele são muito baixa, porque o coração dele, uma ejeção, né, do ventrículo esquerdo ejetando esse sangue para fora do coração corresponde a 3 batimentos cardíacos nossos. Mas por quê? Porque ele é atleta, porque ele está treinando, ele exercita o seu corpo. Então, o seu corpo está habituado a isso. Tá? Entendi. Então, não adianta achar que a pessoa não usa, não vai gastar, né? Exatamente. Vai gastar de qualquer jeito, não tem jeito. Isso, nós todos dias estamos num processo de envelhecimento. Isso a gente não vai escapar, né? Uhum. Enfim. Mais perguntas? Professor. Oi. Sim. Professor, em caso de morte súbita, tipo infarto, como é que eles falam? Infarto fulminante, né? O que justifica isso? Então, o infarto fulminante, o que acontece? Ele tem uma morte tão... como que eu vou te explicar isso? Deixa eu pensar aqui, peraí. Aí, quando a gente fala de um infarto crônico, seria crônico, fulminante, é quando ele traz a característica genética. Aí, essa característica genética ela é tão forte que pode levar a algum prejuízo que talvez
ele também já tenha tido alguns sintomas e não percebeu, que nós chamamos isso de IAM silencioso, ele não percebia esses sinais que ele apresentava. Aí ele pode ser levado a esse infarto fulminante, né? E ali, neste momento, ele tem um desequilíbrio celular tão grande que o coração dele para imediato. Ele tem uma morte crônica das células. Então, por algum evento genético, levou ele a desenvolver esse infarto fulminante. Tá? Não é tão comum, mas acontece, né? Infelizmente, mas grande parte vem da questão genética nesse sentido. Entendi. É a Silvia que está falando? Isso. Não, eu perguntei porque, assim, teve algum outro professor que falou, assim, a respeito das artérias que cobre o músculo cardíaco, né? Que, por exemplo, em jovens, são menos artérias, digamos assim. Isso, é o que eu acabei de falar. E no idoso, digamos, acima de 60, ele já tem mais. Aí, por exemplo, se caso um novo infartar, ele pode ser que ele morra mais rápido do que mesmo um idoso, porque o idoso tem mais artérias e essas artérias cobrem o músculo cardíaco. É justamente isso que eu falei agora há pouco. Após os 30 anos, o corpo ele começa a criar circulações colaterais, que são essas artérias. E isso faz com que também tenha irrigação esse músculo cardíaco. Entendeu? Então é isso que vai salvar as pessoas mais velhas. Os mais novos, infelizmente, não têm essa chance. Entendeu? Infelizmente. Mas as características genéticas estão muito ligadas a essa questão do infarto fulminante, né? Porque ele tem um suprimento aliás, uma falta de oxigênio imediata no tecido cardíaco, né? E isso vai fazer com que a região fique obstruída imediatamente e essas artérias coronárias, então, para ali naquele momento, né? Existe vamos dizer, até 3 possibilidades que um infarto fulminante poderia passar por essa condição, vamos dizer assim. Se ele receber um tratamento adequado, ele consegue sobreviver? Até consegue, mas existe um negócio chamado tempo de ouro, e que muitas vezes até o SAMU chegar, não deu, já passou esse tempo, né? Seria 10 minutos no máximo. E quando ele recebe, então, esse tratamento dentro desse tempo, esse atendimento hospitalar, né? Esse quadro, ele pode ser revertido? Pode, né? Mas, infelizmente, às vezes não dá tempo mesmo, né? E aí ele acaba indo a óbito. Talvez consiga até reverter, mas a lesão do músculo cardíaco desse paciente também foi tão alta e ele acaba evoluindo para óbito dentro do hospital, né? E aí não tem jeito. O que acontece mesmo, que pode levar essas pessoas a estar propensas a acontecer isso, são as questões genéticas, né? Pessoas acima de 40 anos também pode vir a apresentar um infarto imediato, assim, fulminante. O sedentarismo, neste caso, também entraria, né? O sobrepeso, acima do peso, também poderia ser elevado a essa condição. Tá? As questões de hipertensão, diabetes, colesterol elevado, isso já entra por uma outra causa de infarto. Mas o fulminante pode ser o genético, a idade acima de 40 anos pode acontecer e também acima do peso. Também pode acontecer. Entendi. Mais perguntas? Mais perguntas? A princípio, não. Mas o coração é uma maquininha interessante, hein? Maquininha. O seu coração, por exemplo, quando chegar no 10º semestre, no mês de dezembro, vai pular da boca. Meu filho já não tem estrutura psicológica para isso, não. A minha família é cardíaca, eu tenho então, grandes possibilidades. Você se cuida para... Não.
Você se cuida para cuidar desse menino aí. Pois é, eu preciso me formar, né? E me convida para a formatura, por favor. Mas é claro, não tenha dúvidas. Gente, muito obrigado pela aula de hoje. Espero ter contribuído para algo para vocês. Na sexta-feira, então, nós nos encontramos. Vamos falar de TVP, de TEP. E, se possível, já começo também a falar um pouco já dos eletros também com vocês. Tá certo? Perfeito. Gente, uma boa noite, bom descanso para vocês. Sexta-feira eu aguardo vocês aqui então de novo. Ótimo. Boa aula. noite, bom Boa noite pra descanso, todos. gente. Boa noite, vão descansar. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite para todos aí, bom descanso. Até mais, Boa professor. noite, Gustavo.